Vamos começar então no ponto principal? E aí eu preciso alinhar uma coisa com vocês antes da gente começar. Quando eu trago esses assuntos, esse assunto da constipação para o nariz de todos é um assunto que desperta muita curiosidade em todo mundo, seja quem for. Mesmo dentro da caixinha fica curioso querendo decifrar várias coisas. Então, quando eu trouxe esse tipo de assunto que eu comecei a trazer nas lives, é porque todo mundo gosta, e eu sempre conecto com reencarnação e despertar da consciência, porque a espiritualidade está o tempo todo na nossa vida. Não é só que a gente vai lá no templo, na igreja e reza e acabou, não. A espiritualidade está o tempo todo na nossa vida. Viu? E entender isso é importante. Orar e vigiar, certo? E então eu trago esse tipo de assunto, tento trazer com leveza, fazendo piadinha, pra gente rir junto, entendeu? Nada muito denso. Os outros canais pesam a mão, põem pânico e terror em todo mundo, e eu não quero fazer isso. Não é o objetivo do canal. Sempre que eu trouxer um assunto, a gente vai rir junto, a gente vai falar, olha lá, o beicinho nervoso. Para quem não sabe, eu dei aula 25 anos, 25 anos, eu sei a linguagem de uma criança de 3 anos até uma pessoa de 100 anos. Eu quero trazer o conteúdo aqui de forma leve, viu? Então, por isso que eu brinco, a gente ri, né? Vocês vão colocando as coisas aí no chat, a gente ri junto, porque eu não quero pesar a mão, porque não é essa a intenção. A gente não quer baixar a nossa vibração, a nossa frequência. A gente quer de 500 para cima. Então, não é para tacar pânico e terror em ninguém. É para a gente ver nas entrelinhas, não só o que é apresentado na tela da TV, ou seja lá do que for, na internet, nos canais dos estrelosos, que vive tacando pânico nas pessoas, selecionando os escolhidos despertos que vão embarcar na nave. Entenderam? Então, é para a gente ver nas entrelinhas, ver atrás das cortinas quem é que tá, o que é que tá acontecendo. Certo? Já me chamaram de desalmado, onde se viu que eu não estava nem aí pro povo lá da Venezuela. Gente, é claro que eu fico feliz. Não tem nada a ver uma análise geopolítica com o povo, tá? Então o assunto não é para tacar terror, medo, porque o medo é a maior ferramenta de controle do sistema. E eu não sou funcionária do sistema. Eu tô aqui como uma lanterna. E eu vou te mostrar o que está acontecendo além da vitrine. O que está escondido no estoque. E não o que está só lá na prateleirinha, na vitrine. Certo? Eu vou te ajudar a enxergar nas entrelinhas. Para você parar de olhar só para a cena. A gente tem que enxergar lá dentro, nas linhas do roteiro. Tá? Mas atenção, atenção. Eu não estou aqui para ser uma bússola, nem a salvadora. Muita gente me chama no privado, preste atenção nisso daqui. Me chama no privado, querendo que eu valide uma escolha pessoal. Eu compro isso, eu vou para tal lugar, eu compro tal moeda, eu faço tal coisa, eu escolho o quê? E quando eu digo que você precisa sentir no seu coração, tem gente que fica chateado. Não pode. Cadê a sua soberania? Então, vocês vão ter que entender o seguinte: por que eu não posso validar nada? Preste atenção nisso daqui. Eu tenho a minha opinião. Eu trago aqui um fato. Por exemplo, picadinhas, abelhinha. Eu vou te trazer o que a ciência diz. Eu não falo aqui, eu fiz, ou falo para você, não façam, façam. Eu não vou falar isso. Eu trago os dados científicos. Olha, tem tal coisa, tem tal substância, tem isso aqui. E por quê? Preste atenção nisso aqui. Por que eu não posso validar ou falar para você, faça isso? Então, já que você quer saber por que eu não posso dar minha opinião, eu vou falar aqui. Se eu falar para você, faça isso, ou vá para cá, ou vá para lá, se eu fizer, se eu te induzir, se eu te influenciar numa coisa errada,
eu estou criando um vínculo, presta atenção, eu estou criando um vínculo kármico com você que não me pertence. Entendeu? E mais do que isso, se eu decido por você, eu estou te roubando a oportunidade de ser soberano por você mesmo. Por isso que eu falo, pense por si. Pense por si. Ressoa no seu coração? Ok. Não ressoa? Não ressoa. E pronto. Aqui eu te apresento as peças do tabuleiro e algumas soluções. Certo? Mas o caminho é sagrado e é só seu. Não terceirize a responsabilidade pela sua vida, nem a salvação da sua alma para ninguém. Se algum estreloso, algum influenciador, seja TikToker ou YouTuber, falar, faça isso, compra aquilo ou não, saiba que você, se você fizer sem pensar, você está criando vínculo kármico com aquela pessoa. Aí você cala na roda de Sansara, chega lá os senhores do karma, porque vocês têm medo, né? Dos senhores do karma, fala assim, vem cá, isso aqui não estava no script, por que você saiu fora? Você seguiu a ordem do fulano? Ah, não, vai ter que voltar. Tá entendendo o grau da situação? Exatamente isso. Então, pense por si. Pense por si. Certo? Então vamos começar enxergando agora o que está além da vitrine? E aí, eu tenho aqui, vamos sair da superfície, porque eu quero te apresentar aqui um dado histórico e importante que muita gente não sabe. Nós vamos falar sobre a cosmologia. Então, nós vamos sair da superfície e nós vamos um pouquinho mais embaixo. Mas não é que é denso do capeta, nada do inferno, não, tá? Então, segundo a cosmologia hindu e os antigos textos conhecidos como Puranas, a humanidade atravessa ciclos chamados yugas. Calma que vocês vão entender. Vou devagarzinho para vocês entenderem. Então, nós estamos no Kali Yuga, a era do ferro, a era da escuridão. E de acordo com os estudiosos como René Guénon, em sua obra A Crise do Mundo Moderno, este é o estágio final de um ciclo onde a espiritualidade se apaga e a matéria vira o nosso Deus. No Kali Yuga, a verdade é invertida, o que é chamado mal e o que é chamado escravidão é vendido como liberdade. É o tempo da hipocrisia, da discórdia, certo? O sistema está sendo montado silenciosamente. Enquanto você consome distrações, Kali Yuga é o tempo da distração máxima. Por isso, dos vídeos curtos. Lembra que eu falei do cérebro podre, Brian Roth? Se você começa a consumir vídeos demais, chega um ponto, por isso que muita gente fala assim, eu não sei em quem acreditar mais, a minha mente está confusa, eu estou perdido, eu não sei o quê, não consigo meditar, muitos pensamentos na minha cabeça. Exatamente isso, o seu cérebro está sendo treinado pelo algoritmo. Então preste atenção, faça detox do digital, pelo menos 1 hora por dia, ou sei lá, 2 horas por semana que seja. Não consuma muitos vídeos por dia. Dê tempo para sua mente digerir. Eu estou vendo muita gente exausta, não sabe o que pensar, não consegue pensar por si, precisa da opinião do outro. Você está sendo treinado pelo algoritmo. Isso é péssimo. Muitas pessoas falam assim para mim, eu não consigo ler um parágrafo. Olha que grave. Não consegue ler um parágrafo numa folha. Ou seja, o cérebro já está treinadinho, dominado, e é isso que o sistema quer que você esteja. Lembra que eu comentei sobre o filme Idiocracia? É isso, é o caminho. E não está longe, não. Nós já estamos vivendo isso. Então, segundo a cosmologia hindu e os antigos textos, o Kali Yuga termina com o retorno da luz. Mas, para ver a luz, você tem que ter coragem
de encarar a escuridão do sistema atual. E quem aí está pronto para ver as engrenagens do sistema? Hã? Vocês percebem? Não é coincidência que o mundo parece estar de ponta cabeça. E nós estamos vivendo nos últimos suspiros dessa era, a era do Kali Yuga. O que os antigos chamavam de dissolução. E aí você vai falar assim para mim, esse ano então Kali Yuga? Não, é uma janela. É uma janela de anos, às vezes de séculos. O que muitos estrelosos falam que vai ter a transição planetária, o evento, eles falam de forma pontual, e não é assim que funciona. Nós estamos passando pela transição dentro de uma janela, que pode ser anos, séculos. Isso para o universo é nada, é uma fraçãozinha de nada, entenderam? E aí vem a tal, a gente vê isso tudo, essas informações, e o que nós estamos passando na atualidade, vem o quê? A frequência do medo, que é a arma do sistema. Por que tanto pânico agora? Gratidão. Por que tanto pânico? Agora. Porque esse novo surto do bichinho, Nipah, surgiu lá na Índia. E essas ameaças de G constante? Por que então tanto pânico agora com esse bichinho Nipah? E as constantes Gs. Entenderam, né? G. Segundo o pesquisador David Icke, o sistema opera através de uma técnica chamada problema-reação-solução. Gratidão, Nanda. Boa noite, minha querida. Entenderam, né? David Icke falou que que o sistema opera através de uma técnica chamada problema-reação-solução. Eles projetam uma frequência de medo. Por quê? Porque quando você está com medo, a sua consciência encolhe. Você para de pensar como um ser soberano e passa a implorar proteção. O medo é o alimento do Kali Yuga. Gratidão, Vanessa. E aí é o que eu chamo de vibração de sobrevivência. Enquanto você está vibrando no medo próximo, o bichinho ou da crise, você não percebe as correntes sendo ajustadas no seu pulso. Você está focado em outra coisa, medo, pânico. E aqui entra o que o Klaus Schwab, lá do Fórum Econômico Mundial, chama abertamente de o Grande Reset. Na teoria da constipação, é um documento público, tá? Ou seja, não tem nada de constipação. Eles precisam que as estruturas antigas, o dinheiro físico, a privacidade, a autonomia, colapsem. E segundo o analista geopolítica Brandon Smith, o objetivo é a centralização total, o colapso planejado das indústrias e da mão de obra que vemos hoje é o palco sendo montado para que o novo sistema, ou seja, o DREX, o crédito social e a IA, entre como o único salvador. Então, eles querem que você chegue em 2030 tendo nada e feliz. Mas o que eles não contam é que esse feliz é, na verdade, uma anestesia digital. O reset deles é para o controle. Ou seja, o nosso despertar é a liberdade. Porque um desperto questiona. Lembra que eu já falei dos dissidentes? Você que é um desperto é um dissidente, porque questiona, porque está ligado nas coisas que estão acontecendo. Agora eu quero te trazer aqui um fato que talvez você não saiba. Vocês já tiveram, acho que todo mundo aqui já sentiu, vive sentindo uma angústia estranha ao ver o mundo colapsar? Como se vocês tivessem visto assim, esse filme antes. Você está aqui presente, sente uma angústia no peito, parece que você já viu esse filme antes. Conta aqui para mim. Vocês já sentiram isso? Muitos de vocês, com certeza. Muitos. Então, eu quero trazer um fato aqui que você talvez não saiba.
Diversos pesquisadores da espiritualidade e da transição planetária falam que este momento de 2026 marca o retorno massivo de almas que viveram em Atlântida e Lemúria. E por que estamos aqui agora? Você que está aí do outro lado, eu que estou aqui, porque nós vimos aquelas civilizações caírem. Em Atlântida, a queda veio pelo abuso da tecnologia do ego, o famoso ego. E em Lemúria, pela perda da conexão com a Terra. Sabe, você que vive olhando para cima e querendo ir embora, você perde o chão, perde enraizamento, perde conexão de si com a sua essência. Foi isso que aconteceu com Lemúria. Nós carregamos essa memória celular do fim do mundo. Os que viveram em Atlântida e Lemúria. E aí, o que acontece? Nós reencarnamos no ápice do Kali Yuga para fazer um acerto de contas. Naquela época, nós não conseguimos impedir o colapso porque deixamos levar pela separação e controle. Lembra da frasezinha dividir para conquistar? Isso é para provocar discórdia, separação. Isso é velho. Eu já falei aqui. Uma das primeiras falas registradas é lá de Júlio César, em Roma. Esse é velho, viu? Hoje o sistema tenta repetir o mesmo roteiro, tecnologia usada para escravizar, Drex e A. A separação dos seres humanos é usada dessa forma. Mas a diferença é que agora nós estamos despertos. Nós, todo mundo do planeta, não, né? Uma pequena fração de no máximo 2%. Muitos de vocês são atlantes, que vieram para usar tecnologia de forma soberana. E muitos de vocês são lemurianos, que vieram para ensinar a humanidade a voltar para a Terra, enraizar, fazer aterramento. Nós somos a geração que veio para dizer, desta vez, não. Então, por isso que o sistema está com tanta pressa de lançar o bichinho Nipah e a cadernetinha de anotação 2030. Eles sabem que as sementes estelares, você, eu, estão acordando. O medo que eles estão tentando, é de injetar uma tentativa de baixar a nossa frequência, para que a gente não lembre do nosso poder. Muitas almas este ano vão despertar, vai ter um boom. Ah, e é todo mundo do planeta? Não, é uma pequena fraçãozinha de nada, viu? De nada. A gente não vai atingir 5%, acho que por muitos anos. Não vai chegar nem... Vamos colocar que a gente tem 2% desperto? A gente não vai chegar nem a 3%, é uma pequena fração. Só que o despertar de hoje, com a tecnologia de hoje, quando a pessoa desperta, ela recebe uma carga de informação muito grande. E vai ter uma onda grande de surto esse ano. Então, você que está desperto, vai trazer essa pessoa para a Terra, porque a primeira coisa que a pessoa vai querer fazer é correr daqui, sair do hospício. E não é assim. A saída é para dentro. Quer sair da Emitrix? É para dentro. O reino dos céus está dentro de vós. É para dentro. Autoconhecimento, se conhecer, trabalhar as sombras. Viu? Colocar o ego lá no chão. Não tem outra forma de sair daqui. Não é plano B. É para dentro. Para quê? Para você cumprir todas as tarefinhas aqui, aumentar sua frequência acima de 500 Hz, trabalhar tudo, o medo, o amor, a alegria, a felicidade, para você chegar do outro lado do véu e tá com as tarefinhas tudo cumprida, beleza, frequência. Então você tá compatível para ir para outros órbitos, viver outras experiências, ter o livre-arbítrio. Eu já falei, quanto mais a gente desperta, quanto mais as camadas caem no chão, quanto mais o seu ego tá no chão, acontece uma coisa incrível. Você não quer ir embora daqui mais. O barulho do mundo vai estar enorme lá fora, mas você vai sentir uma paz interior enorme. Nada te abala. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Viu? Não tenha medo da morte. A morte é uma passagem. É um portal. Vai doer? Pode até doer. Entendeu? Esteja preparado. Eu trouxe aqui no canal, coloquei vídeo sobre o livro Bartodol, que fala da consciência soberana. Não é um ritual de passagem.
É uma preparação da sua consciência para você atravessar consciente. Para você chegar do outro lado maravilhoso, maravilhosa, consciente. Não é chegar lá no túnel de luz entorpecido e não saber o que está acontecendo, não ter lucidez. É você atravessar o véu lúcido, consciente. Tá? Então, não vamos abaixar nossa frequência, nossa vibração, que a gente quer de 500 para cima. E o grande reset deles é uma cópia barata da verdadeira transição planetária. Eles querem resetar a economia, eles querem resetar a sua consciência humana, viu? E levar a frequência da Terra lá no chão, aonde o Deus Estado não tem mais poder sobre nós, quando a nossa consciência é soberana, está desperta, é lúcida. Aí você vai falar assim para mim, eu vou completar lá na frente. Eu já ouvi isso várias vezes. Ah, estamos perdidos, entregue mesmo ao sistema. Não, não estamos. Algumas coisas a gente tem como fugir? Não temos como fugir. Já vou dar um exemplo, Drex, não tem como. Senão você não compra comida, não faz nada da vida. Viu? Eu já vou dar algumas soluções mais à frente. Mas a gente não está entregue, a sua consciência não é vendida. A sua consciência, você tem que ter a soberania da sua consciência. Você não vai vender sua alma. Algumas coisas não tem como fugir, essa é a realidade. Mas você tem como desviar de algumas coisas. E nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Então, vamos falar do bichinho Nipá? Vamos falar do elefante na sala, ou melhor, do morcego na sala. Nas últimas horas, as manchetes mundiais voltaram a piscar em vermelho por causa do bichinho Nipah que surgiu lá na Índia. Porque quem não sabe o que é o tal do Nipah, ele não é uma gripezinha comum. Segundo aquelas 3 letrinhas que começa com O, tem um M lá na frente, no meio, e o S no final, que eu não posso falar aqui. Entenderam, né? Tem o O, que tem no meio o M, e no final tem um S. Ele tem uma taxa de letalidade que pode chegar a 75%. Ele causa inflamação no cérebro e problemas respiratórios gravíssimos. E aí, eu te pergunto, por que esse assunto que estava adormecido desde 2023 explode com força total agora em 2026? Gratidão, Edna. Segundo o virologista independente Dr. Sucharit Bakid, não sei se é assim que fala o nome dele, meio difícil, o medo é a ferramenta mais eficaz para paralisar a lógica humana. Quando eles jogam esse vírus com 75% de letalidade no ventilador da mídia, preste atenção, eles não querem te informar, eles querem te anestesiar primeiro pelo pânico. Pelo pânico. Observe o padrão. Surge uma ameaça do bichinho, lá na Índia. A mídia cria gratidão, a narrativa da nova panda global. O sistema oferece a única saída, o controle total de circulação. Será que nós vamos ter isso? Vocês lembram o que aconteceu lá em 2020, né? Foi só um ensaio. Agora, com o bichinho Nipah, o jogo é outro. Segundo o jornalista investigativo James Corbett, o objetivo dessas crises, SANI, que termina com tárias, recorrentes é normalizar o estado de exceção. Se você tem medo de morrer, você entrega a sua privacidade. Por quê? Se você entrega o seu corpo e aceita que o Estado diga se você pode ou não sair de casa, você entregou sua soberania. Entendeu? E o pulo do gato está onde? Para te proteger do bichinho Nipah. Eles vão te dizer que você precisa saber exatamente, preste atenção nisso daqui, preste atenção. Para te proteger, eles vão dizer que o bichinho Nipah eles vão te proteger dessa forma, que o bichinho Nipah, então eles vão te propor algumas coisas. Fique em casa,
ou abelhinhas picadinhas. Mas aí tem um problema. Um problema não. É o que eles querem te empurrar, goela abaixo. O Drex. Porque você vai ficar acuado sem sair. Sem saída. Entendeu? Eu não posso ficar falando as palavrinhas aqui. E aí quando vocês digitam aqui no chat também, ele bloqueia os comentários. Então eu tenho que tomar cuidado com as palavrinhas. Por isso que às vezes eu gaguejo, falo algumas palavrinhas diferentes, dou uma pausinha. Viu? É por isso. Eles vão usar, então, a crise para consolidar a ID, ou digital unificado, e não será apenas um documento. Será o seu passe de liberdade. Se você não tiver o status verdes no seu celular, preste atenção, vinculado à sua biometria, ao seu histórico de picadinhas da abelha, você fica offline da sociedade. E o bichinho Nipah é o pretexto perfeito para trancar a porta da Emitrix que eles começaram a construir anos atrás. A Emitrix já surge há séculos atrás, tá? Essa é uma nova narrativa da Emitrix que eles começaram a construir anos atrás, só para ficar muito bem claro. Senão alguém vai falar assim, então quer dizer que a Emitrix surgiu há poucos anos? Não, a Emitrix existe há séculos. Viu? E no Kali Yuga, a doença física é o de menos. A verdadeira epidemia é o bichinho do medo, que eles eu não vou poder falar a palavrinha, injetam na sua mente para você aceitar coleirinha digital da cadernetinha de anotação 2030. Calma, Fabiano, calma, vou falar. Não entre em pânico. Calma. E aí, o que acontece? O gatilho, o bichinho, o Nipah, é o gatilho pro Drex. Vocês já se perguntaram, por exemplo, por que o GO está investindo 1,2 bi em vigilância sanitária agora, em 2026? Não é para saúde, não. Não é, não. O bichinho, Nipah, é o pretexto perfeito para dizer, não podemos usar dinheiro físico. Ele transmite o bichinho. O Banco Central, por isso que eu falei, não vai ter como fugir do Drex. Não tem como. Ele entra em operação esse ano de 2026. E eles vão falar que é um Pix melhorado. Não tem como fugir, senão você não compra comida. Se você tem um sítio e ele é autossustentável, ótimo. Mas a maioria das pessoas que mora na cidade não tem como. Viu? E sabe qual é a novidade bombástica do sistema financeiro, tá? Não é tão bombástica assim, mas eles abandonaram a tecnologia blockchain original para dar um sistema 100% centralizado. E isso significa que o governo tem um botão de pausa do seu dinheiro. E o bichinho Nipah cria um novo acesso restrito, todo mundo dentro da gaiolinha, entenderam, né? E aí eles podem programar o seu Drex para funcionar apenas em... Olha só a proposta. Não sou eu que estou falando não, tá? Olha a proposta. O Drex, para quem não sabe, é uma moeda programável. E aí ela funcionaria caso todo mundo fique trancado na gaiolinha de novo. Como o Drex é programável, eles vão programar da seguinte forma. O Drex, o seu dinheirinho, vai funcionar só até 1 quilômetro da sua casa. Fora desse raio, você não tem dinheiro, não. Viu? É uma ferramenta de controle da quarentena. Tá? E aí, essa frase bonita, você não terá nada e é feliz, você será feliz, da cadernetinha de anotação 2030, usada lá no Fórum de Economia Mundial, nunca foi tão real quanto hoje, agora em 2026. A cadernetinha de anotação 2030 diz que precisamos de consumo sustentável, mas traduzindo, eles vão usar o Drex para carimbar o seu gasto de carbono. É isso mesmo. Se você comprar muita carne, viajar demais, o sistema detecta. E
com a desculpa do bichinho nipah, eles podem alegar que o seu deslocamento é um risco sanitário. Percebem a jogada? Eles unem a saúde, bichinho nipah, com a economia, Drex, para atingir as metas da cadernetinha de anotação 2030 de controle populacional e de recursos. Isso aí. Segundo o coordenador do projeto no Banco Central, o Drex vai facilitar o crédito. Mas a que custo? O custo é a sua privacidade total. Todas as suas transações agora geram dados que alimentam o perfil. E aí, isso é um bololô, porque aí entra o controle dos seus dados, que você acha que você está comprando alguma coisa na internet porque você precisa? Não. Aí entra aquela empresa, Palantini, lembra? Que ele faz estudo dos dados, de tudo que você acessa. Então, ele já sabe o que você pensa, como você pensa, o que você consome. Certo? Tá tudo dominado. No e-book que eu preparei, que eu elaborei, então, se você ainda não pediu, ele é gratuito. Fiz ele de graça, tá de graça. É só você me chamar lá naquela plataforma que começa com Insta e termina com Gran, @Nainura Santos. Eu falo sobre a programabilidade do dinheiro. O que era teoria em 2023 virou realidade agora em 2026 com o Drex. Eles podem congelar o seu saldo com um clique se você for considerado um risco para a saúde pública. Tá? E atenção, não é sobre o bichinho, é sobre o seu passaporte financeiro digital. Quem não tem o Drex, em breve, não terá lugar na mesa da cadernetinha de anotação da 030. Percebe? Percebe? Se você não se comportar de acordo com as regras sanitárias do momento, o seu score baixa e o seu Drex pode ter juros negativos ou até data de validade. Lembra do filme que eu trouxe aqui? O Preço do Amanhã? É o fim do anonimato. Eles querem que você venda sua alma, sua liberdade, em troca de poderes, de sobreviver nesse sistema anestesiado que eu mencionei antes. Certo? E aí? Vamos falar de uma coisa aqui? Uma coisinha? Uma coisa importante, viu? Eu recebo muitas mensagens de pessoas apavoradas dizendo: ai, meu Deus, não tem jeito, o sistema venceu, o que eu faço? Me diz o que comprar, onde morar, o que fazer. Muitas pessoas me chamam no privado. Então, deixa eu te falar uma verdade que dói. Se você está esperando, vou falar de novo, eu falei no comecinho da live, que eu ou qualquer outra pessoa, seja ela quem for, te dê uma receitinha de bolo para a sua salvação, você ainda está preso no modelo prussiano. Eu já comentei sobre esse modelo prussiano, que vem lá aquele país do bigodinho, né? Da Revolução Industrial. Se você está esperando que eu ou alguém fale para você o que você tem que fazer, você está preso no modelo prussiano. Você foi treinado para obedecer. Viu? Essa é a verdade nua e crua. Para esperar um comando, você foi treinado e espera um comando. Quando você pede para alguém decida por você, você está terceirizando a sua responsabilidade, a salvação da sua alma. E é exatamente isso que a cadernetinha de anotação 2030 quer, que as pessoas não pensem, apenas executam. E eu sempre falo, pense por si, racionalize o que faz sentido para você, escute a sua alma. Ela é tagarela, ela fala o tempo inteiro. E aí por isso que eu falo, você tem que silenciar. Ah, eu não consigo meditar. Fica olhando para a parede, 20 minutos. Sem celular.
Faça isso todos os dias. Viu? Então, eu trago os fatos, eu mostro que o Drex é uma realidade centralizada em 2026, não tem como fugir. Empresas privadas independentes estão criando suas próprias moedas digitais e sistema de troca. E se você vai usar moeda X ou Y, isso é uma decisão sua. Já me perguntaram, a empresa X é boa? Existem diversas, você tem que escolher. Empresa privada tem risco, é óbvio, como a do governo também tem, viu? Você que tem que pensar. E aí vem uma coisa que o sistema financeiro, o mercado financeiro, já fala pra gente há muito tempo. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Viu? Isso é inteligência. A soberania começa quando você para de procurar um mestre, um guru, um estreloso. Assuma o leme do seu barco, da sua vida. Se você mora na cidade e não pode plantar, você tem o poder de selecionar o que entra na sua casa, o que entra para dentro da sua boca. Alimentação. Se você ficar menos doente possível, você já vai estar fora do sistema em boa parte. Indústria farmacêutica e saúde. Então, reforce seu sistema imunológico. Pelo menos isso. Tem gente que não consegue nem fazer isso. Aí fica difícil. Se o sistema financeiro é uma armadilha, você tem o poder de estudar alternativas e não colocar toda a sua vida, vou falar de novo, em uma única cesta. A solução não é um milagre externo, é uma série de escolhas conscientes diárias. Sabe? Eu vou lembrar uma coisinha, já que eu tô falando de alimentação aqui, que você pode escolher o que você coloca para dentro da boca. Vou falar uma coisinha que Jesus já falava. O que importa também não é o que você bota para dentro da boca, é o que sai da sua boca. Tá? Então, não terceirize a sua alma para ninguém. A sua decisão soberana. Pense por si. Lembram que eu falei no começo dessa conversa sobre Atlântida e Lemúria? Naquela época, nós também esperávamos que alguém resolvesse por nós. E desta vez o segredo é a soberania individual. Outra coisa, não me vejam como alguém especial. Me vejam como alguém que está iluminando o mapa para você. Mas quem caminha é você. O sistema é inevitável para quem é passivo. Para quem é ativo, um desperto, o sistema é apenas um obstáculo que a gente contorna. O novo humano não pede permissão para ser livre. Ele simplesmente é. Lá no e-book eu já falo sobre mentalidade inquebrável. Tá? Não adianta ter estoque de comida se você tem uma mente escrava do sistema. A fortaleza... Peraí. Joguinho, peraí. Beleza, vamos lá. Então, no e-book eu já estou falando sobre a mentalidade inquebrável. Não adianta ter um estoque de comida em casa se a sua mente é escrava do sistema. A fortaleza final é a paz interior e a capacidade de decidir por si, pense por si. Liberdade sem responsabilidade é apenas uma coleira mais longa. Se você quer ser livre, entendeu? Você quer ser livre ou você quer um dono mais bonzinho? Não vá pela ideia dos outros, pense por si. Isso faz sentido para mim? Ok. Não faz sentido para mim? Ok, também siga em frente. Certo? Vamos começar a falar então sobre o teatrinho das potências? O fim da soberania do palco mundial, né? Vamos falar do teatro. Então, de um lado, nós temos o retorno do beicinho nervoso Trump como narrativa de salvador do planeta. O Messias, salvador do planeta. Do outro lado, o bloco BRICS, se fechando cada vez mais.
Mas não se engane, segundo o especialista geopolítico Pepe Escobar, o que estamos vendo não é uma briga de países, mas a demolição controlada do dólar. Eles precisam que o sistema antigo caia para que a moeda global digital o SDR, do FMI, dos BRICS, seja aceita por necessidade. O conflito lá naquele país, Irã, e a instabilidade na Venezuela, agora em 2026, não são acidentais. São gatilhos para controlar o preço da energia. E se a energia sobe, o alimento falta, a população aceita qualquer acordo de paz. E aí vem a ID, que é a digital, de brinde. E o cavalo de Troia disso tudo? Está aqui no Brasil. O navio Ark Silk Road chinês não está apenas transportando mercadorias. Segundo o pesquisador de segurança James Kraska, essa é a rota da seda digital. A infraestrutura que a China está instalando nos nossos portos agora em 2026 é o esqueleto do crédito social. Eles estão trazendo os sensores, as câmeras de reconhecimento facial de alta tecnologia. E estão fazendo a integração do 5G e do 6G, que vai alimentar o sistema do Drex. O Brasil virou o laboratório do Ocidente para o modelo Xing Ling de controle. E o checkmate é a nossa infraestrutura crítica, que agora depende das chaves que não estão nas nossas mãos. Lembrando, mais uma vez, para aqueles inflamadinhos que tem o lado A ou B, que essa historinha do lado A e B é tudo patifaria. Eles jogam no mesmo lado. Pecinhas principais de cada país são cachorrinhos na coleira. Obedecem à grande elite global, tá? Então, sai dessa do lado A e B. Vocês percebem onde tudo converge? O bichinho, nipá, surge para justificar restrições de movimento. A crise climática é usada para taxar o seu consumo. E aí vem o apoio da agendinha, cadernetinha de anotação 2030. O Drex centralizado que entra para dizer o que você pode ou não pode comprar. Imagina você sair de casa e depois de 1 quilômetro não poder comprar mais nada? É isso mesmo. Segundo o autor Patrick Wood, em Technocracy Rising, o plano é substituir a política pela gestão técnica. Eles não querem mais presidentes que decidam. Eles querem algoritmos que gerenciem a população baseada em dados de saúde e créditos de carbono. O checkmate de 2026 é este: a tentativa de transformar o cidadão em um ativo digital monitorado em tempo real. É o que vai acontecer esse ano. Já está sendo implementado. Agora tem uma coisa: o checkmate deles só funciona se você for peça passiva. Quando você entende o jogo, como eu estou mostrando aqui para vocês, você começa a sair da mesa deles. Eles têm o controle do sistema, mas você tem o controle da sua frequência e da sua autonomia. Não vibre no medo. Depois de tudo que eu te mostrei sobre o bichinho, nipá, o Drex, a cadernetinha de anotação 2030, muitos de vocês estão perguntando agora: para onde eu fujo? Vamos correr para as montanhas? E a resposta do novo humano é: você não foge, você transcende. A nova Terra não é um planeta novo que vai aparecer no céu. É uma frequência de existência que já está disponível aqui, agora, no meio do caos do Kali Yuga. Enquanto o sistema vibra no medo, na escassez e no controle, a era de ferro, o novo humano vibra na soberania, na unidade e na verdade. E segundo tradições das escolas de mistérios, a Terra prometida sempre foi a consciência liberta das ilusões da Matrix.
no e-book que eu preparei para você, inclusive eu estou disponibilizando gratuitamente, é só me chamar lá no Instagram. Eu foco em 3 pilares que são o quê? O kit da sobrevivência, o espiritual e o físico. Preste atenção. A chave número 1, que é a desconexão da narrativa, mente inquebrável. O novo humano filtra o que consome. Se a notícia gera pânico, ele usa isso, que o sistema usa isso contra a arma, né? Você deixa de ser um reator do sistema para ser um criador da sua realidade. Você não ignora o bichinho ou a crise. Você apenas não dá o seu poder, a sua atenção para eles. Chave número 2, a autocustódia, soberania na prática. Como eu disse, não terceirize a sua decisão. Não terceirize a salvação da sua alma. O novo humano busca a sua própria energia, seu próprio alimento, a sua reserva de valor fora do controle do botão da pausa do Drex. É o que eu chamo de viver na lateral, ou seja, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Chave número 3, a lei da comunidade. Essa daqui para mim é uma das mais importantes. O fim do isolamento. O sistema quer você sozinho na frente de uma tela, com pânico, com medo. A nova terra nasce quando você conhece o seu vizinho, quando você troca sementes. Eu coloquei sementes, mas é outro elemento, o que for. Quando você cria uma rede de apoio que o GO não consegue rastrear. Quando isso daqui, ó, vocês já ouviram em algum lugar. Quando 2 ou mais, presta atenção. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em verdade, a Emitrix não entra. Onde vocês já escutaram isso? E era o que Jesus falava há mais de 2000 anos atrás. Simples assim. E Jesus veio falar do despertar. Além do amor que ele queria pregar também, né? Lembra que eu falei lá no comecinho sobre os Atlantes e Lemurianos? Nós voltamos para este momento em 2026 justamente para ser a ponte. O colapso das indústrias e do sistema financeiro que estamos vendo na verdade, o parto da nova humanidade. As cascas velhas precisam quebrar para que a semente saia. Ser um novo humano é ter a coragem de não vender a alma por conveniência. É entender que o sistema pode controlar o seu Drex, mas ele nunca pode controlar a sua centelha divina, se você estiver consciente. Nós somos o erro do algoritmo deles, porque o amor é a liberdade real e não pode ser codificada. Não tenha medo do que virá pela frente. Não tenha medo. O medo é o contrato que prende você a eles. Rasgue esse contrato hoje. Durmam com a certeza de que vocês são soberanos, de que vocês são eternos, de que o jogo só acaba quando a gente desiste. E nós não estamos aqui começando, nós não estamos aqui para desistir. Entendeu? E mais uma coisa, ninguém vai caminhar por você, mas eu vou caminhar com você. Estamos juntos na caminhada. Seja soberano. Não terceirize a salvação da sua alma. Pense por si. Tá bom, meus queridos? Agora vamos responder as perguntinhas do chat. Domingo tem uma live que eu preparei já, com conteúdo bombástico. Porque sim, a gente tem que trazer tiro, porrada e bomba, senão não tem graça. Eu vou fazer a análise de um filme que muita gente acha que já viu de tudo nele, mas não viu não. Vou trazer aqui revelações que vocês não têm ideia. Não entender. Oi, Dédalo, coraçãozinho pra você. Miguel, aqui é Cíntia. Tô no tio. Que legal, Cíntia. Cíntia? No tique do meu filho. Entendi, Cíntia. Você tá no TikTok do seu filho. Legal.
Legal, boa noite. Para você que chegou agora, deixe seu coraçãozinho. Deixa sua perguntinha aqui no chat sobre reencarnação, despertar da consciência. Rosângela, gratidão, minha querida. Deixe sua perguntinha. Rossandro, dogmas são caixinhas, né? São caixinhas. E nós somos livres. Você pode transitar em diversas correntes espiritualistas. A gente não precisa ficar preso em caixinha nenhuma. Lolo, houve aqui uma tempestade e destruiu várias cidades em Portugal. Isso tem a ver com a agendinha, com a cadernetinha de anotação 2030? Em alguns lugares, sim. Eu não posso te afirmar exatamente se essa que você está falando é específico, que aconteceu em Portugal, se é relacionada à cadernetinha 2030. Mas muitos eventos são provocados em diversas partes do mundo. Certo. O que mais? Deixe o seu coraçãozinho e compartilhe esta live maravilhosa. Deixe a sua perguntinha aqui também. Dizem, cidades resilientes. Essas catástrofes naturais. Vixe, peraí, Lu, não entendi. Cidades resilientes. Essas catástrofes naturais. Tem algumas catástrofes naturais, sim. Mas grande parte também é provocada no mar, terremoto. Viu? Anabela, minha querida, boa noite. Deixa sua perguntinha aqui no chat. Agora é o momento da gente interagir. Oi, Igor, tudo bem, meu querido? Agora é hora da gente tirar dúvida do que eu falei. Se você tiver alguma dúvida de reencarnação, despertar da consciência, bora. Vamos deixar aqui as perguntinhas. Isso aí. Vamos compartilhar a live. Hey, boa noite. Pânico, isso. Legal. Se você não é fã deste canal maravilhoso que mostra para você nas entrelinhas do que é que está acontecendo nas entrelinhas, né, no palco mundial, torne-se fã deste canal maravilhoso que traz para você o que está na prateleira, está no roteiro, não está só na vitrine. Isadora, boa noite, minha querida. Lolo, e as constantes catástrofes naturais? Parece cenário de guerra que está acontecendo. Pode ser provocado, Lolo, mas a gente não tem como afirmar. Vanessa, boa noite. Já quero deixar aqui um beijo e o apoio dos moderadores, a Fabi. Gratidão, Josias, gratidão pelo apoio. Vocês são incríveis. Dedlu, som. Sim. Sinto angústia, exatamente, ser lá de Atlântida, Lemúria, a gente tem uma lembrança. O que, Igor? O que eu adivinhei? Gratidão, sou de Lemúria. Isso, Igor, você é um lemuriano, uma alma antiga. Isso. E aí, muitos, por exemplo, eu já fiz uma leitura energética de uma pessoa que ela queria saber o propósito de vida dela. E aí deu que ela era uma Atlante. E eu vi o que ela fazia lá, o dom dela e tudo e tal. Mas essa pessoa se nega a fazer aqui. Ela tem um dom claríssimo que eu vi lá em Atlântida. O que ela fazia com as pessoas. Só que ela nega em fazer aqui. E aí a pessoa fica assim, ai, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Tá lá. Já tá mostrando. Mas a pessoa não quer, porque ela não quer se expor, tem vergonha. Aí é complicado, porque a pessoa fica lutando contra, querendo fazer uma outra coisa. O propósito está escrachado na cara, mas a pessoa quer fazer outra coisa, acha que o propósito é outra coisa, mas não é, é aquilo. Ela é, em essência, aquilo lá. Entenderam? E mais uma coisinha, muitas pessoas que estão despertando agora, acha que tem uma missão incrível, maravilhosa, como se fosse um Messias, e eu preciso de falar, de ensinar, de fazer sei lá o quê, salvar. O despertar não é isso, não. Viu?
A gente fica com aquela ansiedade de querer compartilhar, de ensinar as pessoas. O despertar não é isso. E aí eu tô vendo muitas pessoas abrindo canais, fazendo sei lá o quê, aconselhando, influenciando outras pessoas. A pessoa não tem estrutura psíquica e emocional para ensinar ninguém, não. Enquanto você tiver problemas com você, precisando resolver as suas sombras, medo, ego, vou sempre falar isso, ela não tem condição de nada. Tem que ser trabalhado isso primeiro. Criatório, eu tô falando sobre o bichinho Nipá, domingo eu vou falar de novo sobre ele. Oi, Lucy, gratidão, boa noite. Isso, Eliseu, tem que cair fora das caixinhas. E aí, por que eu incomodo algumas pessoas? Porque eu não tenho caixinha e as pessoas têm caixinha. Aí eu falo alguma coisa do assunto, a pessoa fala assim, mas não está escrito em tal lugar. Verdade, eu não estou dentro da caixinha. E sabe o que acontece com a mente dessa pessoa, com a psique? Eu esbarro naquilo que ela sempre acreditou e lá no fundo da cabecinha dela fala assim, ó, e se for verdade que essa mulher... E se for verdade o que ela está falando? A mente dela entra em curto, aí ela me ataca. É assim, entendeu? A defesa é a melhor defesa, o que é? O ataque. Igor, gratidão, meu querido. Alessandra, boa noite. Como saber se é uma pessoa desperta? Obrigada. Alessandra, você, se você está aqui, você já é uma desperta. Os que estão dormindo, os dorminhoquinhos, jamais vai assistir uma live dessa. Não assiste. Não se interessa por assuntos da espiritualidade, fica lá dentro da caixinha, dentro da religião. É assim que funciona. Só acredita na Bíblia, vive dentro da caixinha. Uma pessoa que começa a questionar, fala, peraí, o que está acontecendo nesse mundo? É uma pessoa desperta. Que eu chamo, são os dissidentes. Os questionadores começam a falar assim, peraí, esse mundão aqui tá errado. Deixa eu ver o que está acontecendo ali. Deixa eu sair um pouquinho fora da caixinha. São os despertos, que eu chamo de os dissidentes. Os questionadores. Isso. Isso aí, Nanda. Frequência elevada é o segredo, exatamente. Não podemos deixar com essas notícias horrorosas que andam aparecendo aí, abaixar a nossa frequência. Vamos manter a linha, fazer egípcia, essa é a verdade. Mas a minha vida tá um caos, e não sei o quê. Pois é, esse é o desafio da reencarnação. Nós vamos ser inseridas porque nós escolhemos passar por várias situações. Nós mesmos, tá dentro da nossa programação, vou lembrar de novo. Chegou lá em cima ou lá embaixo, sei lá onde seja, não interessa. Você concordou. Vou passar por tais situações. Quero relacionamentos complicados. Quero desafios que vão me tirar do eixo. Foi você que concordou. E aí a gente chega aqui e nós vamos ter o livre-arbítrio de entender como é que nós queremos passar certas situações. Nós vamos querer espernear, que nem criança, ou nós vamos usar a nossa soberania, nossa inteligência, o nosso eixo e entender e passar por certas situações. Esse é o jogo. Só que a gente não tem maturidade suficiente. E aí o que a gente faz? Esperneia. É difícil? É. Mas esse é o trabalho que a gente veio fazer aqui. E mais uma vez vou falar, não tem como partir para o plano B. Muita gente fala assim, eu quero sair daqui, eu não aguento aqui, eu não sei o quê, blá, blá. Eu já fui assim também. Quis partir para o plano B. Mas não é assim. Porque se a gente resolver sair para fora, nós vamos voltar de novo. A saída é para dentro. Para dentro. Internalize, conheça-se a si mesmo. Quanto mais você se conhece, mais as camadas vão caindo, mais o ego abaixa, vai lá pro chão. E aí você vai conhecendo uma versão nova sua que você nunca conheceu. Essa é a verdade. Me dá até uma coisinha assim, uma borboletinha de ver, sabe? Uma versão sua que você não conhece. Por isso que eu falo, ninguém se conhece aqui na totalidade.
Não conhece. E quando você começa a tirar essas camadas que você vai revelando um outro ser, você simplesmente fica encantado. E mais uma vez, quanto mais você desperta, porque ninguém está 100% desperto aqui, quanto mais você caminha em direção a despertar, vai se aprofundando, mais você quer ficar na Terra. Engraçado isso, né? A gente fica torcendo para vazar daqui logo, para ir embora para nossa origem, para as estrelas. Só que quanto mais você desperta, mais as camadas caem, mais você quer ficar na Terra. Muito interessante isso. E é isso que eu quero que aconteça com você, meu querido, minha querida. Só que o caminho é para dentro, é se conhecendo, é internalizar. Esse momento que você está passando a noite escura da alma é um convite da sua alma, presta atenção, é um convite da sua alma chamando você para dentro. O reino do céu está dentro de vós. É difícil? É. Vai doer? Vai. Mas é necessário. Não, eu não consigo meditar. Olha para a parede. 20 minutos todo dia. Vou falar de novo, meu caminhar também não foi fácil. Eu meditei todos os dias, sem intervalo. No mínimo 20 minutos todos os dias durante 2 anos, direto. Mudei minha alimentação. Exercício físico é muito importante. É aquilo que eu falo, é o simples e básico bem feito. Escolha-se. E é o mais difícil. E é o que ninguém quer fazer. Algumas pessoas me chamam no privado e falam: ai, eu não sei o que eu tenho. Ai, eu tenho tanta dor, dói tudo, dói aqui, dói ali, dói não sei aonde. Ah, mas hoje eu fiz exame e não tem nada. Aí eu vou lá e aponto, ó, tá aqui. Vai lá. E aqui que a pessoa faz? Começa com as desculpas. Ah, não é isso, não é isso. Então, não tem como eu ajudar. Aí fica difícil. E aí, eu quero deixar claro aqui que eu vou orientar aquilo que me cabe. Para quem não sabe, eu sou naturopata, psicanalista, me especializei em terapia ortomolecular para entender a biologia, a célula, tudo. Tá? Então, eu vou orientar aquilo que me cabe, certo? Também faço a leitura energética do seu campo. Se você está com dificuldade e não sabe o que acontece na sua vida, seja ele financeiro, relacionamento, ou você mesmo que está confuso, não sabe qual que é a proposta, está perdido na vida, eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar. É só me chamar aqui no privado ou lá na plataforma Insta, que termina com gram, @Nainura Santos. Certo? Mas o recado que eu quero deixar aqui principal é: escolha-se e conheça a si mesmo. A gente não se conhece. Olha em frente ao espelho, encara, fala: quem sou eu? Quem sou eu? Vou contar uma coisa aqui que já aconteceu comigo. Eu tinha pavor de espelho. Aliás, eu tinha medo de tudo, né? Eu sou de uma família católica e eu tinha medo de tudo. Tudo para mim era coisa do demônio, do capeta. Então eu tinha pavor de tudo. Eu tinha medo de espelho, de me encarar no espelho. Eu tinha medo de imagem, de santo, da igreja. Tinha pavor de tudo. E aí, eu, no meu caminhar do despertar ali, né, uns anos atrás, eu descobri por que eu tinha medo do espelho. Então, de repente, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado, pode ter passado por uma situação assim, ou ainda vai passar, porque a gente ainda pode passar. Muitas pessoas não têm coragem de encarar em frente ao espelho, e aí eu vou contar o porquê. A gente tem medo, lá no nosso subconsciente, medo de descobrir o que tem além. Quem é essa pessoa? É disso que a gente tem medo, porque a gente não se conhece, essa é a verdade. Você acha que conhece esse avatar que está aqui, que está aí? Você acha. E a gente tem pavor de descobrir quem é que está por trás disso. Essa é a verdade nua e crua. Legal. Deixa sua perguntinha aqui. Não é possível que você está aí no fundão da sala e não vai deixar uma perguntinha. Eu tenho certeza que está comichando aí. Bora. Boa noite. Quem está aqui? Daniela. Deixa seu coraçãozinho, compartilha esta live.
Só quero ver agora como vai ser com esse carnaval. Vai espalhar o bichinho. Não tenha medo. Não tenha medo. O que vamos fazer? Pois é, não tem muito o que fazer, não. Algumas coisas. Por isso que eu dei as dicas aqui. Gratidão, Nai, da gente fazer uma comunidade, ter uns amigos aí por perto, os vizinhos, viu? Pra gente compartilhar, se precisar de um socorro, ter um vizinho, ter alguém, um amigo. Tá? É a gente formar uma comunidade. E eu já fiz uma projeção onde eu me vi em 2050. Eu não sei se eu vou viver até lá. Já foi me revelado o tempo, o meu tempo. Mas eu já me vi em 2050. E a gente está vivendo em comunidade. Pelo menos eu me vi. Eu vivia numa comunidade. E era rua, não tinha muita gente na rua, então não sei o que aconteceu. E eu vivia numa comunidade. E parecia para mim ser um bairro de uma cidade, mas assim, estava tudo muito calmo, não tinha muito carro na rua, gente na rua, e era uma comunidade. E provavelmente vai ser isso que vai acontecer daqui para frente. Para o GO, nós vamos viver tipo feudalismo. É isso que eles querem que a gente viva dessa forma. Mas vai ter que acontecer isso, porque você vai precisar de contar com amigos, com os vizinhos, viu? E não é para ficar com medo, não é para ficar com medo. Acredita, tenha fé, viu? Tenha fé na sua programação, tenha fé. Nunca perca a esperança, nunca. Não acredita naquele Deus da Bíblia, pelo amor de Deus. Viu? A consciência divina tá aí. E outra coisa, essa consciência divina, suprema, tem mais o que fazer, viu? Essa consciência não fica vigiando a gente o que a gente está fazendo, não. Ele colocou algumas babás para estar orientando, que são os nossos mentores, os mestres, que estão do outro lado do véu, para orientar a gente. Joana, como você pode me ajudar com o propósito de vida e área profissional? Me chama no privado, Joana. Me chama no privado. Valéria, aí fica tudo preso na samsara. Fica preso mesmo, não faz o que tem que fazer. Aí por isso que muita gente fala assim, meu Deus, senhores do karma, o que eu faço? Mas se não fizer a tarefinha aqui direito, vai cair na roda de samsara de novo. Partiu pro plano B, cai na roda de samsara. Não tem jeito, não. Mas o Drex é nacional? Nacional. Tô vendo vários países, mas aqui aí o nome de cada país tem outro nome. Para nós aqui é o Drex. Gênios do Mal. Tânia. Boa noite, minha querida. Em um raio de 2 quilômetros, já pensou? Liga da Justiça, é isso mesmo, Nanda? Barbaridade. Black Mirror. Exatamente. Estamos lascados. Mas a gente tem que ter a nossa consciência, a soberania. Algumas coisas a gente vai poder desviar, outras não. Eu tenho uma ideia. Vamos juntar esse povo aqui da live e morar todo mundo nas montanhas. Exatamente, Fabiana. É o que vai acabar acontecendo, se formando comunidades. Igual, por exemplo, tem os sítios, as fazendas autossustentáveis. Vai acabar formando comunidade, que já está acontecendo em vários lugares do mundo. Não tem, Igor, evitar tudo isso. Algumas coisas. Algumas coisas. Viu? Algumas coisas. Tudo não. Então, vai acontecer isso mesmo. Na China é assim. Pois é. Daniela, o que vamos fazer diante disso? Algumas coisas a gente escapa, Isadora. Outras não vai ter jeito, não. Giovanni, como consigo elevar hertz mais de 500? Para você elevar a sua frequência, Giovanni, você tem que fazer coisas que te elevam. Primeiro, o seu emocional, vibração. Fazer coisas que você gosta. Sair de perto de gente que fica discutindo por causa de besteira de lado A e B, time de futebol, religião, esse treco, assim. Isso aí só abaixa a sua vibração. Viu? Porque ressoa com você. Se você estiver no mesmo ambiente que esse tipo de discussão, cai fora. Esse negócio de lado A e B é tudo palhaçada. Isso é velho, isso é para controle, para domínio das pecinhas principais. Aliás, as pecinhas principais não, as que estão acima das pecinhas principais de cada país, que são cachorrinhos na coleira.
Então, é fazer coisa que você gosta, que eleva a sua vibração, música boa, meditar, fazer exercício físico, cuidar da alimentação, porque sim, a energia do alimento influencia na nossa vibração, na nossa frequência. Se você come embutido, multiprocessado, miojo que não é alimento, isso daí afeta você. Certeza, não estou inventando isso, a ciência já vem dizendo há muito tempo, tá? Então, é cuidar da sua alimentação, se hidratar, meditar, fazer exercício físico, gratidão, terrinha, entendeu? Essas coisas, ouvir música boa, clássica, se você puder, meditar, colocar os pés na terra. Ai, não consigo meditar. Vai para um parque, fica observando a natureza, um tempinho, pelo menos 20 minutos. Gratidão, Zanir. Entendeu? É isso que você pode fazer. Aí, esse emocional que é a sua vibração, você vai mantendo ele alguns dias. Ah, eu vou ficar dessa forma todo dia? Não. É aí que vem a administração disso tudo. Você vai se deparar com certas situações que vai te deixar mal. Mas aí, o que você tem que fazer? Transcende. Pronto, acabou. Passou, foi ruim mesmo, pronto. Bola pra frente. É isso. Agora tem gente que fica remoendo aquilo, ó. Remoendo. Outra coisa, acertar os BOs que você tem aí com as outras pessoas. Perdoar essas pessoas, se perdoar, se conhecer. É isso. E aí o tempo que você mantém isso é o que a gente chama de você manter a vibração e ela vai subir automaticamente, devagarzinho, mas vai subir, tá? Vanderlei, sério, teremos que fingir? Acho que é fugir, né? Que época para os nossos filhos? Pois é. Mas, ó, lembrando, o nosso planeta, beijos, palhoça! O nosso planeta é maravilhoso. Muitas almas desejam encarnar aqui. Se você está encarnado aqui neste momento, agradeça. Eu sei que você vai me xingar aí do outro lado. Porque esse momento que nós estamos encarnados aqui é incrível. Quem está encarnado aqui vai dar um salto quântico. Gratidão, terrinha. Vai dar um salto quântico. Nosso planeta tem algo que os outros orbes não têm. A nossa evolução aqui é muito rápida. Quando a gente fala de evolução, a evolução o que é? A gente já é. A gente só está lembrando que a gente é. Então, muitas pessoas falam assim, ai, não é evoluir porque a gente já é evoluído. Verdade, mas a gente está despertando. E conforme você vai despertando, que não para aqui nesta encarnação, a gente está, de certa forma, evoluindo no jogo. Andando alguns passinhos. Por isso que a gente fala de evolução. Kardec fala de evolução. Outras correntes espiritualistas falam em evolução. A evolução é você ir lembrando que você é de verdade. Tá? É um caminhar. Vanderlei, acho que tô ferrado mesmo. Não tomei as porcarias. Muita gente não tomou, Vanderlei. Muita gente. Me dê uma pista, Giovanni, eu já dei. Para aumentar a frequência é isso. Meditar, cuidar da sua alimentação mais limpa possível, hidratar, fazer exercício físico. E não tem receitinha mágica, não. Se escolher, se conhecer. E é o mais difícil, as pessoas não querem fazer o simples e básico bem feito. Você doente, você cai no sistema de saúde. Bingo. E aí você vai cair no outro. Farmácia. Bingo. E aí começa o desencadear. Mente nebulosa. Outra coisa, você ficar consumindo vídeo de espiritualidade o tempo todo ali, muito tempo, muita coisa ao mesmo tempo. Não dá tempo da sua mente processar as coisas. Você fica treinado pelo algoritmo das redes sociais, principalmente TikTok e Shorts. Porque se fica rolando ali, consumindo. E aí vem brain rot, cérebro podre. Viu? A neurociência explica tudo isso na live passada. A live passada estava incrível, trouxe dados aqui, super importante. Se você não assistiu a live passada, está completa no YouTube, Construindo o Novo Humano. Vai lá assistir. Josiane, aprendi a meditar assim, sentada no chão, olhando para a parede. Aqui no canal também tem a técnica da vela. Os vídeos aqui estão de graça para quem quiser assistir. Construindo o Novo Humano. Técnica da vela, da atenção.
para você poder focar na vela. Isso são técnicas que poucas pessoas ensinam. Tá aqui de graça para você. Eu ensinei a técnica do espelho, técnica da vela, tá tudo aqui. Procura aqui no canal Construindo o Novo Humano. Beleza? Uma pergunta, Jesus era um o quê, Giovanni? Giovanni, não entendi o que você perguntou. Jesus era o quê? Flávia, poderia dar umas dicas para aprender a meditar? Dei, Flávia. Não consegue meditar? Vai para o parque, fica olhando a árvore lá. Aí você vai, se você quiser levar um caderninho, melhor ainda. Leva um caderno, ou então só mentaliza. O formato da árvore, o comprimento, a largura do tronco. Parece besta, mas não é não. Observa a vegetação ao lado, o formato das folhas. Meditar é atenção plena, é você estar presente agora. A gente medita lavando a louça, esfregando o chão. É você prestando atenção ali. Eu medito o tempo todo. O tempo todo. Eu vou fazer um café, eu fico prestando atenção em tudo. No meu movimento da mão, colocando a água, observando como que eu despejo a água no pó de café, quantas bolinhas se formam. Eu medito o tempo todo. É você estar presente, chama mindfulness, técnica da presença. Então, você pode também olhar para a parede. Tem gente que fala assim, ai, minha mente não para, minha mente não para. O seu cérebro está treinado, tem muita informação. É olhar para a parede. Olha para a parede. Não posso sair de casa, não tem tempo, não tem uma plantinha para observar? Olha para a parede, 20 minutos todo dia. Sem o celular. Não é ficar olhando no celular. Giovanni, sou dono de oficina e não decolo. Sou dono de oficina e não decolo. O quê, Giovanni? Miguel, seria então trabalhar o desapego, levar uma vida mais simples, alimentação, só meditação? Mas a gente não pode parar de trabalhar, né, Miguel? O desapego, a gente tem que trabalhar para tudo, inclusive de pessoas. Nós somos isso, a espiritualidade, os seres de lá já falaram isso. Nós somos muito emocionados, a gente chora demais, ama demais, apega demais. A gente tem que desapegar, inclusive, das pessoas, viu? A gente, claro que pode ter uma vida confortável, nós vamos continuar trabalhando, isso é um direito de todos que estão aqui encarnados, viu? Não é porque o desapego não significa que você não tem que trabalhar, não tem que ter, por exemplo, não tem que querer ter um carro melhor, ter um conforto melhor, não é isso. O desapego é, por exemplo, vamos supor que você perdeu tudo. Beleza, ok, bola pra frente, vamos começar tudo de novo. É que tem gente que quer entregar o jogo e morrer. E não pode ser assim. Não pode. É triste, é triste. É reconhecer o que aconteceu, beleza, mas bola pra frente. Bola pra frente. Viu? Não tem nada de errado a gente querer mais conforto, querer ter um carro melhor, querer ter uma saúde melhor, não tem nada de errado. Viu? Beleza. Não é a gente ficar meditando igual um Buda, não é isso. É tudo planejado, sim. Tem como sair disso tudo? Não tem. Algumas coisas, sim. 2% de espertos sair da polaridade. Exatamente. Caminho do meio. Jesus já falava isso, Buda já falava isso. Caminho do meio. Verdade, Daniela está falando. Para você que chegou agora, deixe seu coraçãozinho, compartilha essa live maravilhosa. Isadora, desculpa, mas eu acho, sinceramente, que este planeta tem que ser destruído. Isadora, não existe luz no final. Existe, Isadora, existe. É porque você não está conseguindo olhar por outro ângulo, mas eu te entendo, eu te entendo. Mas o planeta é lindo, é maravilhoso. É que a gente está inserido num contexto aqui que nós que topamos, lembrando de novo. Lá em algum lugar que eu falo, seja em cima ou seja embaixo, qualquer lugar, perguntaram assim, quem quer ir? Aí a gente fez assim,
eu vou, deixa eu ir. Aí, lá na hora, tira a paciência. Não quero paciência. Bota essas pessoas aqui complicadas para mim ter relação também. É assim que funciona. Que época que você vai querer ir? Eu quero na pior época. Não quero facilidade. Você dá conta e a gente fala o quê? Dou. Deixa comigo. Entendeu? É assim que funciona. L. Carmen, você acha que os problemas climáticos é frescura? Não, não é frescura, mas alguns eventos são provocados. Tem um filme, eu já falei, é uma série, lá na Netflix que chama Caos, com K. Lá mostra, eu já falei que os filmes pré-ditivos mostram na nossa cara. Caos revela como é feito o domínio das pecinhas principais de cada país e os eventos naturais que eles provocam. É absurdo. Aliás, que eu acho que eu vou trazer ele também domingo. Também. Entendeu? Vem a bomba. Não entendi. Tomic logo? Não vai ter. Não, nós vamos passar. Não, eles precisam da gente. Aham. Insta monitorado 24 horas, eu desafio. Sim, Insta. É monitorado. Cristina. Mas aí tem gente que não tem como ficar sem, né? As redes sociais, não tem como ficar sem. Não tem como. Eu, por exemplo, preciso de usar as redes sociais para eu poder atingir certas almas que eu preciso conversar com certas almas, como eu estou aqui, inserida no TikTok. Então, algumas pessoas não tem como desativar. Entende? Não tem como. Beleza? É isso, Fabiano. Nossas lives acontecem toda quinta e domingo, às 20h30. Logo eu vou trazer novidades incríveis e maravilhosas. Estou animada demais. Somos o erro do sistema, exatamente. Os questionadores, os dissidentes. Dedu, tive uma visão que tudo isso e o nosso sistema não manda em nada. Entendi, Dedu. Miguel Frota, qual filme? Vou falar. É surpresa. Eu contei só do caos. Vou trazer o caos domingo também. Todo mundo acha que sabe tudo desse filme. Não sabe, não. Vou trazer algumas coisas que estão nas entrelinhas. Todo mundo já assistiu esse filme. Tá bom, eu vou falar. Matrix. Olha, a Fabiana matou, hein? Exatamente. O filme será Matrix, exatamente. Matrix. Mas eu vou trazer o caos também, que muita gente fica perguntando sobre certos assuntos e tá lá no caos. Seu conteúdo é muito bom e útil. Quem que tá falando? Samuel, gratidão. Gratidão. Boa noite, Samuel. Samuel. O que mais? Se está assim agora, imagina quem vai encarnar daqui 100 ou 200 anos. Então, pois é. José Marcos, pois é. Pois é. José Marcos. Legal. João, o macete então é eliminar o medo. Não pode ter medo não. É isso que eu falei. Claro que a gente não vai estar feliz todo dia, claro que vai surgir medo, mas surgiu, reconhece, beleza, toca pra frente. Não fica vibrando, porque eu vou explicar. Tem gente, deixa eu parar aqui um pouquinho. Tem gente que fica remoendo o fato dias. Vamos supor, brigou com o coleguinha, fica com aquilo. Aí vai fofoca com a vizinha. Aí vai falar não sei com quem. Não! Larga pra lá. Outra coisa que a gente tem mania de fazer. Vamos falar mania? Vamos falar que é mania. Julgar o coleguinha. Larga pra lá, cada um sabe da sua vida. Não julgue, não critique. Vou contar aqui de novo, acho que eu já contei. Um dia eu tava puta. Aí, meu mentor falou assim, bonito. E o que é certo para você e o que é errado? Porque o que é certo para você pode ser certo para o outro também. Então, não vamos julgar o coleguinha.
certo? A cabeça tá um liquidificador. Josiane. Com calma, Josiane. Vamos com calma. Vai digerindo devagarzinho. O e-book, para quem está perguntando, me chama lá no Insta, que termina com gran, @Nainora Santos, tá? É gratuito. Eu preparei o e-book em comemoração. É por isso que eu dei o nome de Dossiê 50 anos. Viu? É um dossiê 50 anos. Então pode me chamar lá no Insta, que termina com gran, @Nainora Santos. Eu não fico falando os nomes aqui completo, porque as plataformas, a pista de dança é ciumenta. E eu já estou sendo observada já há algum tempo. Não consigo subir todos os vídeos para cá. Viu? Não consigo subir todos os vídeos. Aí eu consigo subir a maioria lá na outra plataforma, que começa com Y e termina com Tube. Beleza? Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho. Esse ano teremos a oportunidade de não cair nas narrativas. Ah, olha que o Miguel lembrou de uma coisa maravilhosa. Esse ano é ano do quê? Do quê? Votar, né? Eu ia achar uma delícia se todo mundo, uma boa parte, uma maioria, uma fração, fizesse greve, falasse assim, não vou votar em nada, porque não resolve nada. Essas pecinhas não resolve nada. Eu ia achar uma delícia. Tá entendendo? Uma delícia. Isso é a maior rebelião que a gente pode fazer. Exatamente. Exatamente. Juliana, como posso ficar mais esclarecida? Está aqui, Juliana. Está aqui. Continua acompanhando o canal aqui, eu coloco vários vídeos para ajudar no despertar. Entrei aqui porque vi seu vídeo sobre estar presa aqui. Sim, Juliana. E se você está aqui, viu o vídeo, é porque você está despertando agora. É isso? É isso que eu estou entendendo. Porque um desperto que começa a questionar e fala, opa, o que esse povo está falando nesse vídeo? Está despertando. Um dormente, uma pessoa que está dormindo, não assiste esse tipo de vídeo de jeito nenhum. E quando assiste um vídeo meu, que eu falo aqui na plataforma, que está gravado, sobre Matrix, entenderam, né? Matrix. Ou qualquer outro assunto, eles me excomungam, falam onde se viu, que em tal lugar não está escrito, você é uma, como é que eles me chamam mesmo? Satanás comunista. É assim que eles me chamam. Porque eu falo que eu não tenho caixinha, porque eu falo umas verdades, eu encosto naquilo que eles acreditam. Aí quando eu encosto, eu tiro a pessoa do eixo. E a melhor defesa é o ataque. Então, Juliana, se você está aqui, você está despertando, é isso que eu estou entendendo. Beleza. Tânia, ego espiritual. José Marcos, o sistema fazer o que quiser. Faz o que quiser. Despertar então. Sim. Juliana, eu sinto como se estivesse forçada aqui, como se não fosse daqui. Ranço das atitudes humanas. Sim, Juliana. Não somos daqui, mas estamos humanos e temos que passar pela experiência. Nós ainda estamos no tempo das provas e expiações. Temos que passar pelos desafios que foi proposto por nós mesmos. Lá, antes de encarnar, tem uma programação encarnatória. E a gente fala, olha, tira a paciência, não quero paciência. Tira, rasga, tira isso aqui. Coloca essas pessoas aqui que são um inferno, mas eu quero elas. É o desafio, bota elas. O que mais? Sabe esse desafio mais complicado? Pode pôr aqui para mim também. É assim que funciona. É a nossa programação encarnatória. Nós que escolhemos. Como você pode me ajudar com propósito? Já falei, né, Joana? Me chama no privado. Miguel, medo, ego, sombras, só isso aí já é trabalheira para a vida muito. Trabalhar o medo, o ego, então, meu Deus do céu, esse ego é o caos. Sombras também, exatamente. Tá vendo? Se a gente já melhorar isso, medo, ego, sombras, trabalhar o simples e básico, alimentação, respiração, hidratação, o que mais? Exercício físico? Nossa Senhora, já vira um ser iluminado. Só isso.
Só que só isso ninguém quer fazer. Entende? Beleza. Zene, o que a gente mal se conhece e temos que forçar no que fazemos naquilo que é bom para nós. Juliana, bem-vinda. Josiane, mas de tanto questionar tudo, foi parar nos... Não, Josiane, é porque as pessoas não te entendem, né? Não te entendeu, por isso que você foi para esse lugar. Joana, como você pode me ajudar? Já respondi, Joana, me chama no... Gratidão, Natália, me chama no privado. Joselita, eu concordei com tudo que passei, foi difícil. É difícil, dói pra caramba, muito. Cláudio. A Fabiana, quero o alfabeto inteiro, né? Josiane, quando assinei o contrato antes de vir, eu estava muito doida. Não, você estava corajosa, Josiane. É isso? Você falou, pode deixar, chá comigo, que eu vou. Manda brasa. Eu quero tudo difícil, tudo difícil. Então, encara que você propôs esse desafio porque você aguenta, a sua consciência aguenta o tranco, viu? Não acha ruim não, isso é um salto quântico na sua evolução. Maravilhoso, dói pra caramba, mas você vai ver, vai valer a pena cada lágrima que você derramou. Pode ter certeza. Isso, Zene, falando, ó, cada dia uma oportunidade de se reconhecer a si mesmo. Exato. Edelu. Cristiano, então tô desperta há muito tempo, sempre questionei tudo desde pequeno. Exatamente. Aí conforme você vai crescendo e vendo as coisas, você vai se deparando, vai clareando cada vez mais. É assim que funciona. E Mizumi, boa noite, gente linda. Boa noite, família. Gratidão. Gratidão. Missão dada, missão cumprida. Isso, Tânia, exatamente. Vamos passar com alegria, com felicidade. É difícil? É difícil. Gratidão, Gesiane. Mas vai valer a pena cada situação que a gente passar. Isso, Miguel. Simples e básico, bem feito, é difícil. Muita gente não quer fazer. Entendeu? E não tem receitinha mágica. E tudo que eu passo aqui, eu passei, eu fui treinada, preparada para poder estar aqui. E sabe o que eu fiz? O simples e básico bem feito. Só isso. Outra coisa, você não precisa de mestre, de ninguém. Tudo que você precisa está dentro de você, viu? Está dentro de você. Eu estou falando isso porque eu lembrei de uma coisa. Me pediram muito para eu fazer sobre o animal de poder, de poder. Um vídeo eu fiz um vídeo lá falando da minha experiência e eu citei sobre o animal do poder. E aí eu vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre o animal do poder. E aí, quando há muitos anos que eu comecei a estudar sobre isso, tinha umas pessoas que falavam assim, olha, você só pode ativar o animal do poder se for um xamã que ativar você. Eu falei, oi? Não. Ninguém ativa nada em você. Ninguém, 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 ninguém. Seja o que for, você não é iniciado em nada por ninguém. Beleza? Você tem tudo que precisa. Chazinho, cogumelo, essas coisas, não sou contra. Cada um faz o que quer da vida, quer, beleza. Mas você não precisa de nada disso. Viu? Você pode entrar num estado alterado de consciência só fazendo a respiração profunda e bem feita. O simples e básico bem feito. E aí você faz uma preparação para ter uma meditação incrível. Só isso. Entende? É o simples e básico bem feito. A alimentação, má alimentação, deixa você com a mente nebulosa. Já foi constatado isso pela ciência. Eu falei aqui, eu acho que na última live, eu tinha artrite reumatoide, eu não estava levantando da cadeira. Se eu continuasse do jeito que eu estava andando de cadeira de roda hoje. Simples assim. A partir do momento que eu me escolhi e comecei a fazer o simples e básico bem feito, a minha vida mudou. Eu nunca tomei remédio para artrite reumatoide e eu já estava com o dedo gatilho. Tá? Miguel, vou me esforçar este ano. Isso, Miguel.
Exercício físico é muito importante também, muito importante. Exercício físico, você faz a sua energia circular com mais fluidez no seu corpo, nos seus meridianos, para quem conhece aí a medicina tradicional chinesa. Alinha os chakras, você faz aterramento, dissipa energia. A pessoa que está despertando agora está com muita energia acumulada em certas partes do corpo, sente dor. A atividade física vai ajudar a dispersar essa energia acumulada. Por isso que é importante fazer a atividade física. Isso, Paulo. Faz a meditação com frequência 852 Hz. Tânia, podemos ter autocura. Exatamente. Fabiana, eu me escolho. É isso aí. José Marcos, todo dia eu estou olhando para o espelho para ver certinho do lado uma duplicata do corpo. Isso. Miguel, verdade. Quem que tá falando aqui? Cristine. É normal o olho mudar de cor? Sim, pode acontecer. Eu já fiz um vídeo falando que no despertar a gente muda o nosso jeito de andar, jeito de falar, expressões do rosto, o nosso corpo muda. Pode ser sim que o olho pode mudar de cor, sim. Joana, já respondi a Joana. Gratidão. Para você que chegou agora, deixe seu coraçãozinho, compartilhe essa live maravilhosa. Bora! Pois é, Nai, eu vejo os prédios com elevador que vão de um prédio para outro. Que chique. Já tem isso na sua cidade? Fabiana, me conta aqui. Eu tive uma projeção há muitos anos atrás que eu via elevador de um prédio para o outro. Mas era assim, era no futuro, porque eu tive essa projeção, sei lá, 20 anos atrás. Como você pode? Já respondi, Joana, me chama no privado. Vai se formar sociedades alternativas, comunidades, né, José Marques? Nós vamos ser obrigados a fazer isso. Mas não é ruim, não. Viu? Não é ruim, não. Zanir, você acha que essas ideias de apocalipse da Bíblia são narrativas criadas para baixar nossa vibração? Muita coisa sim. Muita coisa sim, para tocar terror na comunidade, né, na população. Nancy, boa noite. O modelo ideal que vivemos como tribos. Sim. Sim. Comecei a fazer Qigong. É maravilhoso, Zênio. Maravilhoso, Zênio. Maravilhoso Qigong. Que é o Qigong, né? Comecei a fazer Qigong. Muito bom. Miguel, música clássica, caminhada no parque, natureza. Sim. Miguel tá falando aqui, ó. Música clássica, caminhada no parque, natureza, alimentação, mexer com a terra, com as mãos, com o pé, tomar sol. Mais uma coisa, muita gente toma só a vitamina D achando que vai fazer um milagre. Se não tomar sol, não ativa. Não ativa a vitamina D, tá? Então, se estiver tomando sol, suplemento, tá jogando dinheiro fora. João Melo, fazer jejum é uma forma de superar esse conflito. Jejum intermitente é muito bom para a saúde também. Mas não é para sair fazendo o jejum. Não, viu? Você tem que ver se você tem condições de fazer o jejum ou não. Então, às vezes alguém escuta a gente falar de jejum intermitente aqui, tem que saber se você pode fazer ou não. Natália, música clássica xamânica, frequência, sons da natureza, ótimo. Ótimo. Isadora. A Isadora quer partir dessa para outra, quer que explode. Raimunda, boa noite, Raimunda. Natália, a gente agradece, mas de vez em quando dá uma surtada, né? Você quer dizer? Sim, um mundo de experiência. Estamos ainda em provas e expiações. Temos que tomar poder, José Marcos. A evolução acontece mais encarnada do que... Exatamente. Aí, ó, o José Marcos falou, vamos falar aqui. Muitas pessoas acham que a gente evolui desencarnado. Não, por isso que a encarnação é necessária, a alma precisa. A evolução só acontece quando a gente está encarnado. Por isso que a gente fala, a pessoa fala assim, eu não vou voltar aqui nunca mais, e não sei o quê, tá. A alma necessita, precisa de encarnar. E aí, já que você, meu amigo, minha amiga, que não quer voltar aqui,
tem que fazer todas as tarefinhas certas, corretas, como você se comprometeu antes de vir aqui. E aí, se você tiver com a frequência legal, tiver cumprido tudo bonitinho, vai chegar do outro lado e você vai poder escolher se você vai poder ir para outros orbes ou não. Mas você tem que estar preparado. A consciência só fica naquele lugar que ela consegue sustentar, entende? Se a sua consciência não tem condição, ela não está madura o suficiente, você não consegue estar em outro orbe, viver outras experiências. Esse é o ponto, viu? Gratidão, José Marques, você trouxe um ponto importante. Ouvi falar que a roda de Sansara tinha sido encerrada. Não. Os estrelosos, vamos falar dos estrelosos? Fala que a nave vai vir buscar, que vai ter um grande reset, que é um evento, que a roda de Sansara acabou, que não vai ter mais. Tá encarnando gente ainda. Não tem dessa, não. As pessoas estão muito equivocadas. É só ver, não precisa ser muito inteligente. Se tá gente chegando, encarnando ainda, significa que tem roda de Sansara funcionando, é todo vapor. Entende? Flávia, gratidão. Josiane, então um sacerdote, qualquer nome desses que tem terreiro, vive de trabalho de destruição. Não entendi, Josiane, o que você quis dizer. Zênio, esses principal estrelosos. Continuando, esses, principalmente os estrelosos, como vai despertar? Não entendi, Josiane. Os estrelosos que eu estou falando são, como que eu vou falar? São youtubers, influenciadores, que se dizem médiums, ou sensitivos, ou que recebe seres estelares, ou seja lá que ser, e aí fica falando para as pessoas, o ego deles está bem infladinho, e aí eles ficam falando que a nave vai buscar, que já foi separado do joio do trigo, já tem os selecionados, e não tem ninguém selecionado não. Uma pessoa que está dormindo, por exemplo, vamos colocar assim os dorminhocos, pode estar muito melhor que um desperto, vocês sabiam disso? Sim, porque tem muita gente boa. E mais uma coisa, cada encarnação que a gente vem aqui, a gente desperta um pouquinho. Talvez esse dorminhoco que está aqui hoje, ele despertou muito mais na vida passada do que agora. Sim, vai ficar estéril. A Fabiana está falando assim, ó, as picadinhas das abelhas, que muita gente vai tomar, vai ficar estéril, vai. É um dos planos para reduzir a população. Sim, curte, deixa o coraçãozinho na live. Oi, Elisa, boa noite. Caminho do meio, é isso, não tem que ter lado. Aff, eu não lembro disso não, que eu escolhi. Pois é, foi a gente que escolheu. Acho que estou exagerando o contrato. A live dura quanto tempo? Tá acabando, eu tô só acabando de ler aqui mais um pouquinho. Tá no finalzinho, já vai deixando o seu coraçãozinho. Nossas lives acontecem toda quinta e domingo. O que é isso, Cristine? Consegue disponibilizar no TG também? Não sei o que é isso. O que seria TG? O que seria, Cristine, TG? A live que eu tô falando? A live completa eu deixo lá no YouTube. Aqui no TikTok são só os cortes. Eu não consigo subir a live inteira aqui. Tá? Pede paciência para o Mariana ligada. Ah, você é a Ariana, Josiane? Legal. Então, nossas lives acontecem toda quinta e domingo. Ó, vem domingo pra cá que eu vou comentar sobre filmes. Vou trazer Emitrix e vou trazer o Caos para mostrar para vocês como é que eles fazem as coisas que acontecer. Manipula as pecinhas principais de cada país. Tá lá no filme, tá? Ó, não vou conseguir acabar de ler tudo. Eu continuo aqui. Marlon, oi, boa noite. Realmente eu aguento o tranco. Aguento o tranco. É isso aí. Legal. Ó, não vou conseguir acabar de ler tudo. Tem muito aqui ainda. Eu continuo aqui no TikTok, às vezes conversando com as pessoas. O privado que você fala no YouTube, o privado é aqui no TikTok. Ou lá no Instagram, @Nainora Santos. Tá? Me segue aqui, Construindo o Novo Humano,
lá no YouTube, Construindo o Novo Humano, e no Instagram, @nainora_santos. Por que é o meu privado? Porque a espiritualidade me levou para o privado, porque lá eu precisava de conversar com algumas almas. Certo? Domingo eu estarei aqui. Gratidão aos moderadores maravilhosos. Josias, minha amiga Fabi, vocês são incríveis, tá? Domingo eu estarei aqui trazendo de novo atualizações do palco mundial, esse teatrinho, tá? Falando sobre os filmes. Eu quero deixar um beijo enorme para cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Deu para a gente divertir um pouco, trazer as atualizações do palco mundial. E domingo a gente está aqui de novo às 20h30. Um beijo!